Uma pesquisa Datafolha, que saiu hoje, mostrou que 51% das pessoas aprovam a prisão domiciliar de Bolsonaro e que 53% acreditam que Alexandre de Moraes está agindo dentro da lei. Mas, gente, sinceramente, qual é a importância da opinião das pessoas quando o assunto é a lei? Quando uma lei existe, significa que ela já foi discutida pelos legisladores, que são os representantes do povo, e os juízes só aplicam as leis que já existem. Portanto, eu só posso imaginar que os 49% que não concordam com a prisão de Bolsonaro e os 47% que discordam de Alexandre de Moraes é uma parte da população que está mal informada ou que está recebendo informações deformadas da realidade. Os bolsonaristas a gente sabe que trabalham para que a sociedade seja mesmo desinformada, porque eles precisam disso para conseguirem votos. Mas o que é inadmissível é o jornalismo fazer isso. Eu estava assistindo ao canal UOL no YouTube e os comentaristas falaram sobre os resultados do Datafolha. Eles batiam na tecla de que a pesquisa mostrava a sociedade brasileira ainda dividida entre Lula e Bolsonaro, e que havia um terceiro grupo de pessoas de centro que não gostam nem de um nem de outro. Me chamou a atenção o comentário do jornalista Josias de Souza, que disse lamentar que o povo não tenha candidatos para votar em 2026 para presidente. Ele chegou a dizer que o povo estava desanimado por não enxergar o bem nem em Bolsonaro e nem em Lula. Eu senti como se fosse um insulto ao ouvir isso de alguém que é esclarecido, um jornalista, pois não é que o povo não tenha candidatos para votar, o povo tem sim, e esse candidato é Lula. Não é que o povo não enxergue o bem nem em Bolsonaro e nem em Lula. Bolsonaro demonstra ser o mal em evidência, mas Lula, neste caso, claramente representa o bem. E se o povo não enxerga o bem em Lula, é porque o jornalismo brasileiro não permite, é porque o jornalismo brasileiro está falhando. Porque os jornalistas e os meios de comunicação escondem os programas de Lula, escondem o seu trabalho, não aplaudem seus discursos de desenvolvimento social, seus pensamentos de um país mais evoluído. Não ver o bem em Lula é só um sintoma de um problema maior, que é o trabalho jornalístico injusto que se constrói nesse país, de colocá-lo num balaio completamente diferente da realidade. É triste ver que a sociedade não pode contar com um jornalismo realista, que priorize os fatos. Nós vivemos num país onde os comentaristas se referem a Lula sempre de mau gosto, mesmo quando ele está fazendo as coisas certas. Jornalistas, comentaristas sabem que influenciam as pessoas, e a depender da forma como noticiam as coisas, esse comportamento contamina a opinião pública. Desde que Lula ganhou as eleições, a imprensa brasileira tem trabalhado dia e noite para colocar defeito em tudo que ele faz. E é isso que fica plantado na cabeça das pessoas. A ideia de que, apesar de Bolsonaro, Lula não é uma opção. Só que a pergunta que não para de latejar na minha cabeça é: por quê? Imagine o trabalhador chegando em casa, cansado, ligando a TV e só ouvindo críticas a Lula porque ele rebateu aos ataques de Donald Trump, quando na verdade os jornais deveriam estar dando apoio a ele por defender o Brasil. O trabalhador, cansado de pensar no trabalho de um dia inteiro, vai preferir ficar com a análise mastigada do comentarista odioso, que é totalmente anti-Lula. Esse centro brasileiro do qual eles falam é, na verdade, diariamente produzido e reafirmado pela própria imprensa, sem nenhum pudor, sem nenhum sentimento de culpa por nenhum profissional da grande mídia. Não tem Não, mesmo como o povo com um mínimo de consciência ainda desejar votar em Bolsonaro, ou em Tarcísio de Freitas, ou qualquer outro que represente ele. 4 anos de um governo nefasto, mau, incompetente, corrupto, e depois as tentativas de golpe que incluem planos de assassinato. Não é normal achar tudo isso normal. Mas e Lula? Qual é o problema de Lula? Talvez essas pessoas nem saberiam dizer qual é o problema do Lula. E isso só se explica com a crítica e o mau sentimento que a própria imprensa transmite em relação à figura dele. Acontece que a imprensa não é honesta, não está sendo honesta, porque esconde que o que ela quer para 2026 é o candidato do bolsonarismo. Eles não podem defender Bolsonaro pelos crimes evidentes que ele cometeu. Imagine só defender um criminoso, mas Lula? Lula faz bem ao povo. Ele não faz aos ricos, que a imprensa representa. Então, o trabalho da imprensa é idolatrar os governadores de extrema-direita, Tarcísio, Caiado, Zema, Ratinho Júnior, que só não têm o nome Bolsonaro, mas que são bolsonaristas de cabo a rabo. Inclusive, todos já disseram que, se eleitos presidentes,
darão indulto a Bolsonaro, perdoando ele de todos os crimes e colocando ele em liberdade. A ideia é fazer com que você, mesmo discordando de tudo que Bolsonaro representa, também não admita Lula como presidente. Assim, Lula pode falar, pode fazer milhares de coisas boas, que mesmo assim ele nunca será reconhecido pela imprensa. A imprensa não quer que os bolsonaristas abram os olhos. A imprensa não quer que a população apoie Alexandre de Moraes, diferente de quando ela fazia de tudo para a sociedade concordar com cada ilegalidade que Sérgio Moro cometia contra Lula. Se existe uma polarização, se existe um mal que é o Bolsonaro, e se o outro lado, o lado oposto, é o Lula, então Lula é o bem, porque o oposto do mal é o bem. Quem está no centro é porque ainda não entendeu essas artimanhas da imprensa. Ainda não entendeu que estar no centro é ter um pouquinho do bem de Lula, mas também um pouquinho do mal que é Bolsonaro. E a questão é, quem é que, em sã consciência, ia querer para a sua vida, para governar o seu país, alguma medida do mal?